quero falar hoje à igreja, o Evangelho de João apresenta Jesus, ok? Quero falar hoje sobre isso. O Evangelho de João apresenta Jesus. E nós vamos hoje observar algumas coisas sobre esta apresentação que o evangelista João faz neste Evangelho, ok? O clamor do meu coração, que Deus possa nos ajudar na ministração desta palavra e que nós possamos conseguir trazer à igreja aqui aquilo que Deus de fato quer partilhar com o nosso coração e saiamos daqui hoje firmados na fé, alimentados na presença do Senhor. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, amados? Até aqui, queria pedir ao nosso amado irmão Vitor, aqui na frente, que pudesse nos conduzir numa palavra de oração, filho, amém? Sim, Deus. Aleluia. Amém. A igreja pode assentar. O autor desse livro, deste evangelho, sem sombra de dúvida, foi o apóstolo João. O mesmo autor de primeira, segunda e terceira carta de João, também esse mesmo apóstolo, e também o livro do Apocalipse. Ele foi o autor de todos esses livros e cartas, segundo a direção que Deus deu a ele. E que o motivo que acredita-se que se acredita que João, o apóstolo, tenha sido o autor deste livro, é que na expressão que ele usa, principalmente na ceia, quando se fala aquele a quem o Senhor amava, né? Ele usa essa expressão, aquele a quem o Senhor amava, denotando uma intimidade que havia entre Cristo e esta pessoa. E dos 12 discípulos, os evangelhos fica claro quando mostram que dos 12, Cristo tinha 3. Não que Jesus fizesse acepção de pessoas, irmãos, nós sabemos que Cristo não tinha essas coisas, mas haviam 3 deles que eram mais próximos, mais íntimos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Então, Pedro não pode ser, porque é citado o seu nome no livro. Tiago também morrera cedo, a espada, está registrado lá em Atos capítulo 12. Então acredita-se, por esse e outros motivos, que João, o apóstolo, tenha sido o autor deste livro. Este livro, meus amados, ele foi aproximadamente escrito entre os anos 80 a 95 depois de Cristo. Muito embora alguns estudiosos questionam essa data, alguns acreditam ou trazem a possibilidade de ser antes da destruição do Templo de Jerusalém, ou seja, antes do ano 70 depois de Cristo, mas a tradição histórica, a grande maioria, defendem o fato de que o Evangelho de João, até pelo seu conteúdo, comparando com o Apocalipse, tenha sido exatamente escrito neste período, ou seja, quando o apóstolo já estava numa idade bastante avançada. E este texto que eu vos li, meus amados, dos 21 capítulos do Evangelho de João, esses versículos, ou mais especificamente o versículo 31, ele traz exatamente a razão da existência deste livro, deste evangelho. O motivo, a razão, o porquê o apóstolo João escrevera ou registrara os fatos ocorridos acerca da pessoa de Jesus. E ele diz aqui no versículo 31, ou melhor, no versículo 30, ele diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais,
que não estão escritos neste livro. Quando ele diz neste livro, ele não está se referindo à Bíblia, na sua totalidade de 66 livros, mas ele está se referindo a este evangelho, a este livro, ele está dizendo. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então aqui, meus amados, está o motivo, a razão pela qual ele escrevera, pela qual ele registrara todos os fatos e os ensinamentos do Mestre. Quando o Evangelho de João foi escrito, havia dois grandes perigos que ameaçavam a igreja. A perseguição e as heresias, que já eram bastante intensa neste período. Principalmente a heresia do gnosticismo, que negava a encarnação de Jesus. Quando você lê a primeira carta de João, você vê o apóstolo João batendo firmemente contra esta heresia, que era o gnosticismo. Os evangelhos sinóticos já tinham sido escritos há muito tempo antes, mas João, já velhinho e sendo o único apóstolo vivo, considerando que este livro foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo, era o único apóstolo vivo e possivelmente a única testemunha ocular viva neste período. Ele vê na necessidade de escrever e combater firmemente as ameaças que a igreja de então sofria. E a igreja já sofria uma grande ameaça. Eu vou dizer mais, muito mais intensa do que a perseguição já existente, era as heresias que estavam se introduzindo dentro daquelas igrejas. E o apóstolo João, no intuito de manter firmemente a saúde sobre a igreja, de manter, meus amados irmãos, a doutrina e os ensinamentos sobre esta igreja, ele vem então e escreve este livro, escreve este evangelho. Conforme o texto que lemos há pouco, não escreve a uma igreja que acabara de se converter, não era uma igreja nova, não era uma igreja que havia acabado de se achegar a Cristo, ou a um público que estava esperando ouvi-lo para decidir se creria ou não, mas ele escreve a um público que já caminhava na fé, mas que agora, devido às heresias, estavam sendo bombardeada. A igreja estava sendo bombardeada, muito embora, quando nós lemos este versículo 31, e até usamos comumente, popularmente, costumeiramente nós usamos esse versículo para dizer que foi escrito para que creais, como se o que está escrito fosse introduzido primeiro, para que o povo então pudesse crer. Mas o fato é, irmãos, que quando o apóstolo escreve, registra e direciona este evangelho às igrejas da Ásia Menor, ele não escreve a um público que estava ainda se convertendo ou esperando ler este registro para se converter, mas ele escreve a uma igreja já que caminhava há alguns anos, e o intuito dele era afirmar, afinar, estreitar tudo quanto da parte de Cristo ele havia ouvido, e ele se vê na necessidade de partilhar aquela igreja aos seus leitores, para que eles pudessem se manter firmes na fé. Amém, irmãos? A primeira coisa, irmãos, abrindo um parênteses aqui, que eu entendo, que muito embora mais de 2000 anos depois, hoje eu vejo também a necessidade de se filtrar alguns ensinamentos, para que possamos estar bastante forjados na nossa fé, na nossa crença, naquilo que acreditamos, naquilo que temos por convicção e por confissão. Pois hoje, meus amados, as heresias estão à mercê. E a igreja hoje, ela é bombardeada de todas as formas, com ensinamentos extra-bíblicos, com heresias que são hoje lançadas à igreja. E as pessoas hoje são levadas por qualquer vento de doutrina. Por isso nós estamos aqui nesta noite, para aprender a palavra, para ouvir os ensinamentos, para analisar nas escrituras, e por isso você abre a sua Bíblia comigo, e por isso você lê a sua Bíblia comigo, para que nós possamos estar forjados nas escrituras, na palavra do Senhor. O apóstolo João, meus amados, ele escreve este evangelho com esse intuito de forjar a igreja, de firmar a igreja, para que aqueles ventos de doutrinas heréticas não pudessem tomar o espaço e ocupar espaço dentro daquela igreja de então. Amém, amados? E eu quero hoje, com esta palavra, trazer aos irmãos hoje um pouco de como o apóstolo João apresenta a igreja.
como que ele apresenta Jesus à igreja. Aonde ele queria chegar com o seu evangelho. É um pouco sobre isso que eu quero falar hoje à igreja. Quando nós percebemos aqui o versículo 31, a primeira parte do versículo diz assim: esses, porém, foram escritos. O apóstolo João vem e diz: estes, porém, foram escritos. Antes de nós entendermos o motivo pelo qual ele escreveu, para que ele escreveu, e falarmos um pouco mais sobre isso, eu quero trazer à igreja hoje falando o que João escreveu. Ele diz: esses, porém, foram escritos. O que foi escrito, pastor? O que ele escreveu, o que ele registrou, o que ele trouxe para apresentar aos seus leitores. E nós podemos observar, meus amados, e eu quero que você mantenha a tua Bíblia aberta comigo, nós vamos discorrer aqui por alguns textos do Evangelho de João nesta ministração, nesta exposição. Nós vamos perceber que no capítulo 1, segura o teu dedo aí ou marca a tua Bíblia no capítulo 21, depois nós vamos voltar. Mas no capítulo 1 do Evangelho de João, o apóstolo João, ao começar ou a introduzir a sua mensagem, ao seu evangelho, o seu livro, ele começa dizendo aqui no capítulo 1, verso 1, no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, nesse texto, a primeira evidência, ou a primeira característica que João vem querendo evidenciar na apresentação de Jesus aos seus leitores era a divindade de Jesus. Ele introduz o seu evangelho aqui no capítulo 1, apresentando a divindade de Cristo, a natureza de Cristo, a sua divindade aos seus leitores. E ele vem dizendo que ele era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. E o que mais me impressiona nesse texto, irmãos, que ele diz assim: e ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez. E no versículo 4, nele estava a vida, a própria essência da vida estava em Cristo. Meus amados, Deus é a própria vida. E eu sempre tenho falado à igreja aqui, que quando Cristo veio, quando Cristo tornou-se homem, encarnou-se, não reencarnou, não confunda, ele encarnou-se. Meus irmãos, era a própria vida que estava expressa na pessoa do seu Filho Jesus, habitando entre nós. E agora o apóstolo vem trazendo isso, ele inicia o seu evangelho mostrando a divindade de Jesus, falando sobre a sua divindade. Podemos perceber neste livro 7 sinais, 7 milagres, começando pelo capítulo 2, quando Jesus transforma a água em vinho, 7 milagres que Jesus operara. E também podemos perceber 7 sermões para demonstrar a sua divindade. Perceba, toda a construção do Evangelho de João, toda a estrutura e toda a forma sistemática como João organiza o seu Evangelho, é para um fim, é para um propósito. E eu quero hoje descobrir com você esses propósitos, aonde João queria chegar. E ele começa ministrando aqui no seu Evangelho, nós podemos perceber 7 sermões, 7 pregações, 7 milagres que ele operara para expressar, para evidenciar a sua divindade. No capítulo 2 nós vemos o primeiro milagre que ele operara, quando transformara a água em vinho. Podemos também perceber a cura do filho do oficial do rei, um pouquinho em seguida. A cura do paralítico em Betesda, no capítulo 5 de João. Podemos perceber a multiplicação dos pães, quando ele alimenta quase 15 a 20 mil pessoas. Percebam os milagres, eram para dar credibilidade à sua pregação, à sua mensagem. Ele não era apenas um homem, mas ele era um homem Deus, 100% homem, 100% Deus. Essa é a natureza de Cristo. Ele é Deus encarnado, ele é Deus, mas ele é também homem, 100%. Nós vemos também os seus sermões, 7 sermões. E ele ministra a Nicodemos, no capítulo 3. Ele ministra a mulher de Samaria, no capítulo 4. Ele ministra, ele declara-se filho de Deus, nos capítulos 6 e 7. Ele vem, meus amados, trazendo, veja que João vem trazendo e evidenciando
querendo mostrar a divindade de Cristo, querendo mostrar a essência do que Cristo era. Ele registra a razão por trás dos eventos mencionados. Ou seja, os milagres não aconteceram por acaso. As suas pregações não aconteceram por acaso. Todos os seus milagres foram para dar credibilidade aos seus sermões. Para que as pessoas pudessem crer, para que as pessoas pudessem entender que de fato ele era o Cristo, o Filho de Deus. Vemos nesses versos como ele, Cristo, está envolvido na criação. Quando em João capítulo 1, 2 e 3 ele fala, nele estava a vida. Nada do que foi feito se fez sem ele. Ele estava presente lá. Perceba, meus amados, como que o apóstolo João vai levando os seus leitores para entender quem de fato Cristo era, porque isso estava se perdendo. Não se sabia, na verdade, as heresias estavam se introduzindo na igreja e as pessoas estavam perdidas. Cristo é homem, Cristo é Deus. Nós acreditamos na encarnação dele ou não? O gnosticismo estava bombardeando a igreja, dizendo que Cristo não havia encarnado, contrariando alguns conceitos daquilo que Cristo havia ensinado e daquilo que os apóstolos estavam ensinando. E hoje, meus amados, muito embora este ponto da mensagem possa parecer tão distante, mas por incrível que pareça, hoje as pessoas estão muito aquém de quem Cristo de fato é. As pessoas hoje olham para Cristo simplesmente como um profeta. As pessoas olham para Cristo simplesmente como um curandeiro. As pessoas olham para Cristo simplesmente como um adivinho, a quem Deus pode usar para adivinhar alguma coisa da minha vida futura. As pessoas estão aquém de quem Cristo de fato é. A sua pessoa, a sua essência. Alguns olham para Cristo como se Cristo fosse obrigado a fazer aquilo que nós queremos ou almejamos. Muito embora hoje o gnosticismo não tenha atacado a igreja de uma forma liberal, de uma forma bombardeando como naquela época, mas de uma outra forma, algumas heresias têm entrado dentro da igreja e desviado as pessoas da verdade. Se é até crente, se é até evangélico, aliás hoje é coisa mais normal do mundo, todo mundo é evangélico. Hoje nós ouvimos música gospel. Eu não estou dizendo, amados, que nós temos que ser taxados como caretas, ou que nós temos que ser crente emburrado, cara fechado, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos perder a essência do evangelho. Para poder ser simpático, para poder ser aceito, para poder ser inserido dentro de um ciclo social ou de uma amizade, nós não precisamos nos tornar parecidos com o mundo. João Batista, qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque logo virá um após eu, que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias, os cadastros das suas sandálias. Hoje eu batizo com água, mas logo virá um que batizará com fogo, ele é o Cristo. A pregação de João Batista era esta. Meus amados, ele não estava preocupado em ser simpático, ele não estava preocupado em ser aceito, ele não estava preocupado em ser inserido naquele ciclo social, ele estava preocupado em anunciar o evangelho de Cristo. Nós precisamos hoje evidenciar esta verdade. Precisamos evidenciar esta verdade. O apóstolo João se preocupa de uma forma profunda com essas coisas. Era o único apóstolo vivo. Já estava numa idade avançada. Ele sabia que o seu tempo estava chegando. O seu tempo de estar com o Senhor estava chegando. E havia uma preocupação no seu coração. Como o que seria da igreja daí para frente. E ele traz este evangelho tentando resgatar alguns princípios, tentando resgatar algumas verdades de Cristo, tentando resgatar algumas colunas que sustentaram a igreja durante aqueles 60 anos após Cristo. Ele vem falando da divindade de Cristo, depois no capítulo 1, versículo 14, acompanha comigo aí. Ele diz assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Perceba que ele defendendo a encarnação de Cristo. Ou seja, Jesus tornou-se homem, Jesus se fez homem. Ele vem mostrando, dizendo, Cristo é divino, existe a divindade, ele é divino, ele é Deus, mas ele se fez
homem, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Ele vem falando da encarnação de Cristo. Agora no versículo 29, no capítulo 1 ainda, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele vem falando agora daquele que não só tem a sua divindade na sua essência, não só se fez homem, mas aquele que também tem poder para tirar pecados. Veja que ele vem descrevendo nos primeiros versículos a personalidade de Cristo, quem de fato ele era. Aquele que tira pecados. Capítulo 3, versículo 16. Olha o que ele ensina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vem a ele agora falando da morte de Cristo. Porque Deus deu o seu Filho, entregou a morte, o deixou à morte. Vem a ele agora falando da morte desse Cristo. E depois, meus amados, do capítulo 11, ainda do Evangelho de João, versículo 25 e 26, olha o que o apóstolo João, descrevendo acerca de Jesus, disse. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora ele vem falando da ressurreição e da vida. Então, irmãos, eu quero aqui recapitular com a igreja. Escute, preste atenção. Ele vem falando da divindade de Cristo. Ele vem falando da encarnação de Cristo. Ele vem falando daquele Cristo, do mesmo Cristo que tira pecado. Ele vem falando da morte de Cristo. Ele vem falando da ressurreição de Cristo. E ele vem falando da vida de Cristo. Esses são os pontos fundamentais que regem a vida e a natureza de Jesus. Esse é o Cristo o qual nós servimos e o qual nós cremos nesta noite. Ele é Deus, Ele se fez homem, Ele tira pecado, Ele entregou-se à morte, Ele ressuscitou e Ele vive para sempre. Aleluia! São essências da natureza de Jesus. O apóstolo João vem ministrando isso, vem ensinando isso, irmãos. O que eu quero hoje levar a igreja a pensar comigo, eu estava hoje à tarde, meu filho querendo que eu jogasse videogame com ele, eu falei, agora não, João, não dá para jogar videogame, agora o papai precisa preparar a palavra. Eu falei, à noite quando o papai chegar do culto, eu jogo videogame com você, mas agora o papai precisa preparar a palavra. E eu querendo ouvir a voz de Deus, e o meu filho querendo jogar videogame, e eu querendo ouvir a voz de Deus, e o meu filho querendo jogar videogame, e eu falei, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Mas o que eu quero levar à igreja, eu fiquei hoje, irmãos, eu fiz a conta só para te falar, 3h30, só para preparar essa palavra. Mas o que Deus estava falando no meu coração, eu preciso ler a palavra, eu preciso estudar a palavra, eu preciso analisar a palavra, eu preciso me alimentar da palavra. Irmãos, como falta isso hoje? Como falta isso hoje? Como falta, meus amados, do nosso coração, querer se alimentar e se deliciar das Escrituras. Davi, falando acerca delas, diz que as palavras do Senhor era como mel ao seu paladar. Meus amados, muitos de nós temos perdido o paladar acerca da palavra. A comemos, mas não sentimos nada. Ela não mexe mais conosco. Ela não mexe mais com as nossas estruturas. Ela não mexe mais com o nosso íntimo. O apóstolo João vem tratando isso, ele não escreveu apenas para ter um livro escrito, não, irmãos. Ele não escreveu o seu evangelho apenas para falar os milagres que Jesus fez. Ele não escreveu o seu evangelho apenas com o intuito de registrar as benfeitorias que ele fez. Não, ele tinha um propósito por trás dos eventos, por trás das situações, por trás dos relatos, por trás dos milagres. Há um propósito do autor e eu quero trazer a você hoje. Havia um propósito, a Bíblia não está aqui por acaso. Poderia trazer isso, conotar isso, não só no Evangelho de João, mas qualquer outro livro das Escrituras. Eles não estão aqui por acaso. Eles não estão aqui apenas para você ler. Eles não estão aqui apenas para você ser um intelecto. Não, amados, há um propósito. Por trás dos eventos, por trás do milagre, por trás das palavras de Jesus, há um propósito, aonde Deus quer chegar conosco.
aonde João queria chegar? Aonde João queria chegar com a forma como ele apresentou o seu evangelho aos seus leitores. No versículo, voltando no capítulo 21, verso 31, ele diz: esses, porém, foram escritos. O que foi escrito, pastor? Vamos resumir aqui? Ele falou sobre a divindade, a encarnação, ele falou sobre um Cristo que tira pecados, falou sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e vida. Todo o evangelho de João está expandido por esses assuntos, por esses temas. Quando você lê, faz uma análise do livro, lê nos 21 capítulos, você vai perceber todo o livro sendo destrinchado com esses temas. Esses registros, esses escritos, foram escritos para quê, pastor? Esses, porém, foram escritos para quê? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, escute, preste atenção. O motivo pelo qual o apóstolo João escreveu o presbítero Davi foi para nos convencer de duas coisas. Primeiro, que ele é o Cristo. Segundo, que ele é o Filho de Deus. Aleluia! A minha pregação não pode ser motivacional. A minha pregação não pode ser para te convencer de que Cristo pode lhe dar um carro, de que Cristo pode virar o seu cativeiro, de que Cristo vai lhe dar um melhor emprego, ou emprego que você tanto almeja. Muito embora creiamos que Ele pode e faz essas coisas, mas a minha pregação precisa ser para te dizer que Cristo Jesus é o Cristo e que Ele é o Filho de Deus, aleluia. Esta era a pregação de João Batista, esta era a pregação do apóstolo João, esta era a pregação do apóstolo Paulo. Quando você lê a carta de Coríntios, irmãos, leia lá. Leia a carta de Coríntios, os 15, 16 capítulos de 1 Coríntios. O assunto de Paulo era Cristo. E Paulo usa uma expressão que particularmente eu amo, e eu quero um dia chegar a 10% daquilo que ele era, para poder dizer esta frase acerca da minha vida. Ele diz: Cristo será, tanto na minha morte, quanto na minha vida, Cristo será glorificado. Paulo vivia com Jesus na sua cabeça e na sua mente e no seu coração. Ele acordava com Jesus, ele dormia com Jesus, ele sonhava com Jesus. Ele estava lá, ele fazia tendas, ele tinha uma profissão, fazedor de tendas. E ele estava lá fazendo as suas tendas, costurando as suas tendas. E o seu pensamento era Jesus. Eu penso comigo, irmãos, estou aqui conjecturando, que quando Paulo estava ali, porque ele trabalhava, ele pregava o evangelho e trabalhava. Ele pregava o evangelho e trabalhava, e ele estava lá costurando as suas tendas, e ele talvez já estava pensando na sua mensagem do dia seguinte, a sua pregação, o seu tema, qual era o texto que ele iria usar. Paulo já estava preocupado com isso. As pessoas hoje não têm mais essa preocupação. Irmãos, me espanta ver a igreja atual, a igreja contemporânea. Nós apenas pensamos no nosso bem-estar e nosso exclusivismo. Nós pensamos naquilo que queremos, naquilo que almejamos, e na maioria das vezes, coisas terrenas. Coisas terrenas, coisas materiais, coisas passageiras, coisas temporárias. Mas não veja as pessoas preocupadas com a palavra, preocupadas com o evangelho, com cuidado com o evangelho. João vem trazendo isso à igreja. João vem trazendo isso agora aos seus leitores, para que creais que Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele vem trazendo e combatendo a heresia do gnosticismo que estava contra a igreja. Irmãos, tudo aquilo que tem vindo contra a igreja, contra o evangelho, nós precisamos combater. Nós precisamos ser muito bem resolvidos, decididos quanto à nossa fé. Eu creio num Cristo que morreu, mas que ressuscitou e que vive para sempre. E Ele é o Senhor da minha vida, e um dia eu vou estar com Ele na eternidade. Eu creio nesse Jesus, o Jesus da Bíblia. O Jesus que está comigo todos os dias, o Jesus que morreu na cruz para perdoar os meus pecados, o Jesus que morreu na cruz para me levar para o céu. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. 98 vezes, escute, nos 21 capítulos do Evangelho de João, 98 vezes, você vai encontrar a expressão crer, crer, crer. Aqui ele diz, para que creais, 98 vezes você vai encontrar esta expressão, crer, acreditar, no seu evangelho. Por que ele repetiu tantas vezes, será? Quando nós estudamos, os irmãos sabem que eu gosto muito do texto grego, né? O texto koiné, que foi
a língua em que os evangelhos e o Novo Testamento foi escrito, e eu tenho uma gramática em casa, uma gramática do texto grego koiné. Sabe qual que é o principal fundamento daquela gramática didática para que se aprenda grego? Sabe qual é? Repetição. Repetir, repetir, repetir. Repetir, repetir, repetir. Se você parar para pensar em alguns textos, não só no grego havia esse costume gramatical, como no hebraico. Repetidas vezes se cita às vezes as mesmas coisas. Se você ler, por exemplo, capítulo 3 de Daniel, você vai perceber a forma até meio exaustiva do autor Daniel falar acerca do capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lá lançados na fornalha ardente. Ele fala, e Sadraque, Mesaque e Abidnego, e Sadraque, Mesaque e Abidnego, por várias vezes, desde o começo do capítulo até o final. Ao contar toda a história, ele cita repetidamente, várias vezes, a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele não poderia ter dito só no começo do capítulo, esses três aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se dobraram, eles foram fiéis a Deus, e o rei lá mandou eles para a fornalha, eles ficaram lá, mas aí o rei não viu 3, o rei viu 4, e Deus os livrou da prisão, daquela fornalha. Mas ele repete várias vezes. Ele repete, por quê, pastor? Porque o autor, irmãos, Daniel, que abre uma exceção, o único capítulo que ele não fala de si próprio, estude lá, 12 capítulos de Daniel. O único capítulo que Daniel não fala de si mesmo. Porque todos os capítulos ele fala da sua experiência e das revelações que Deus lhe deu. Mas no capítulo 3 não. Ele abre um parênteses, ele abre uma exceção para os seus amigos. Ele dá um ibope para os seus amigos. E nunca, por que será que ele abre esse parênteses? Por que ele cita? E por que ele repete a Sadraque, Mesaque e Abidnego? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel, irmãos, queria trazer a atenção do seu público pela ação daqueles 3 jovens. Era como se Daniel tivesse, leia lá o texto depois, era como se Daniel tivesse dizendo, olha, seja como esses 3 jovens. Seja como eles, tenha a fé deles, tenha a obediência deles, faça como eles. Quando na Bíblia nós vemos essas repetições, e aqui em João também, ele está dizendo isso, João, o apóstolo, queria chegar nesse veredito final. 98 vezes ele diz, dentro de 21 capítulos, que daria uma margem, um percentual significativo dentro do livro do Evangelho. Ele está querendo dizer, gente, creia sempre, creia sempre, creia sempre. Aliás, 365 vezes dentro da Bíblia, nós encontramos a ideia de crer, de não temas. Creia, 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 creia. João estava querendo dizer para os seus leitores, olha, creia que ele é o Filho, creia que ele é o Cristo, tenha convicção nisso, tenha firmeza nisso. Ele está dizendo, creia. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina, não se deixe levar por qualquer tempestade. Havia uma perseguição sobre a igreja, havia uma perseguição contra o Evangelho. João estava dizendo, creia, creia, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é aquele que veio em carne, Ele é aquele que morreu, Ele é aquele que ressuscitou, Ele é aquele que vive para sempre, aleluia. Bendito seja o Senhor, creia, igreja. Eu vou falar 98 vezes, creia, 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 creia. Creia nele. Aleluia. Em João capítulo 6, verso 29, ele diz assim, e a obra de Deus é esta. Acompanhe lá comigo, abra lá. João 6. João 6, 29. Olha o que ele diz. E a obra de Deus é esta, 2 pontos. Que obra é essa, pastor? Que creais naquele que Ele enviou. Ponto. Ponto. Tem um ponto aí ou não? Ponto. Irmãos, vem aqui porque vai ser a noite da campanha e agora o teu milagre vai acontecer, você vai virar um mega empresário. Essa não é a obra de Deus. Pastor, agora eu sou crente, agora minha vida tudo vai dar certo, vai ser tudo mil maravilhas, vai ser um mar de rosas, porque eu sirvo a um Deus dono do ouro e da prata, Ele vai me dar esse ouro e prata. Essa não é a obra. A obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Mas pastor, e o resto? Se Deus quiser, se Ele tiver afim,
Se Ele ver que vai ser bom para nós, Ele vai fazer. Pode até te tornar um mega empresário, que Deus o faça. Que Deus o faça. Deus te abençoe mesmo, Deus prospere. Queremos mesmo que Deus prospere o povo vire mega milionário aqui, e glória a Deus, né? O dízimo da igreja vai aumentar, e vai ser, a gente vai terminar, vamos construir 10 templos. Glória a Deus, irmão. É só escute, se quiser anotar, anote. Capítulo 6, verso 35, ele diz, eu sou o pão da vida. Capítulo 8, verso 12, ele diz, eu sou a porta da vida. Capítulo 8, 58, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, ego em mim, eu sou. 10, 7, capítulo 10, verso 7, ele diz, eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, verso 11, ele diz, eu sou o bom pastor. Capítulo 11, verso 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por último, capítulo 15, verso 1, ele diz, eu sou a videira. 8 vezes. Eu sou. Ego em mim, eu sou. Eu sou. Eu sou. Meus amados, o que Jesus está querendo dizer para nós? Ou qual é a forma que o apóstolo João está querendo apresentar esse Cristo, esse Jesus, para os seus leitores? Que Ele é. Antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus ficaram doidos com ele. Porque o pai, Jeová, Yahvé, o Yehová, mais próximo do hebraico, ele usa essa expressão quando fala a Moisés. Moisés, quando tu chegares lá diante de Faraó, diga que o eu sou te enviou. O eu sou. Eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, eu sou. Jesus vem e usa esta expressão porque era do Pai. Ele podia usar a expressão. Ele podia usar porque o Pai lhe concedeu tal autoridade. Ele disse, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou. Em meio às heresias, ele vem combatendo dizendo, creia, mas em meio à perseguição ele diz, eu sou igreja. Sabe o que eu quero dizer? Que Cristo ele nos respalda em todas as formas e diante de qualquer circunstância. Se for as heresias, nós temos os fundamentos das Escrituras, que 98 vezes, creia, creia, creia. Mas se for perseguição, se for levantes, se for bombardeios e circunstâncias diversas, ele diz, eu sou, eu sou, eu sou, eu não serei, eu não fui, eu sou. Aleluia! Ele é sobre nós. Esse é o Cristo, igreja, que nós servimos nesta noite. Esse é o Jesus que o apóstolo João vem querendo evidenciar aos seus leitores. Essas coisas vos tenho escritos, essas coisas foram registradas para que creais. Para que creais. E para nós encerrarmos, eu termino a minha mensagem. Na parte B do versículo 31, acompanha comigo aí. Está com a Bíblia aberta ainda? Ou já fechou? Abra aí. Deus está falando conosco aqui hoje. Deus está nos ensinando a sua palavra, irmãos. Deus está nos ensinando o seu evangelho. Capítulo 20, verso 31, parte B, olha só o que ele diz. Para que, acharam aí? Para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos entender? Esses, porém, vos tenho escritos. Para quê? Um propósito. Para que denota um propósito. Para que creais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. E para que, crendo nesta verdade, crendo nesta veracidade, tenhais o quê? Vida. Então, um propósito que gera uma consequência. Quando se crê, se tem vida nele. Eu falei aqui hoje na escola bíblica dominical, talvez alguns irmãos já me ouviram falando sobre isso. Quando o profeta Isaías fala lá no capítulo 55, escute, aprenda. Ele fala assim, que a palavra de Deus ela não volta para ele vazia, antes cumpre aquilo que lhe apraz. E depois lá em Hebreus, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? Ela corta dos 2 lados. Quando Isaías diz que ela não volta vazia, mas cumpre aquilo que lhe apraz, a palavra de Deus, irmãos, ela traz vida e morte. Pastor, mas Deus não é Deus de amor? Sim, mas Deus é fogo consumidor também. Tudo depende de como nós recebemos a sua palavra. Se recebemos a sua palavra, Deus é amor. Se não recebemos a sua palavra, Ele será fogo consumidor sobre nós. Se recebemos a sua palavra, temos vida. Se negamos a sua palavra, temos morte.
Se recebemos a sua palavra, somos abençoados. Se não recebemos, somos amaldiçoados. A palavra de Deus, de uma forma ou outra, ela vai cumprir aquilo que lhe apraz. A Bíblia diz que Deus julgará o mundo pela sua palavra. Porque a palavra de Deus será testemunha contra aqueles que não quiseram render-se a Cristo. Mas será justificação para aqueles que o receberam e entregaram-se a Ele. A palavra. Então a palavra de Deus, ela corta dos dois lados. Ou ela mata, ou ela vivifica. Ou ela condena, ou ela justifica. Ou ela traz morte, ou ela traz vida. A palavra de Deus, esta palavra, esta pregação do apóstolo João, para que crendo tenhais vida em seu nome, é uma consequência. Alguns, por esta palavra, sofrerá a consequência de morte, mas para você que está aqui comigo hoje, para você que está aqui suportando ouvir esse pastor, que está aqui de domingo, pelejando para ficar firme, vindo às terças-feiras, quarta, domingo, se não dá para vir num dia, vem no outro, vem na escola bíblica, vem aprender palavra, está aqui na igreja. Sabe por que o evangelho de João foi escrito, irmãos? Sabe por que a Bíblia foi deixada? Para que creais. E uma vez crendo, tenhais a vida eterna. Poderia lhe prometer aqui muitas coisas. Mas a única coisa que eu tenho propriedade para assegurar a você, baseado na palavra, é que se você crer, você vai ter vida eterna. Eu não posso prometer que amanhã você vai chegar no teu trabalho e os problemas vão estar resolvidos. Ou quem sabe na tua casa, no que você sair daqui. Se não tiver resolvido, vamos continuar orando. A luta continua. Aliás, luta só muda de nome, né, irmãos? Sempre existe. Por toda a caminhada, sempre vai estar diante de nós. Só vai mudar de nome. Uma hora é financeira, outra hora é familiar, outra hora é isso, outra hora é aquilo. Só muda de nome, mas as lutas são as mesmas, sempre vão existir. Não posso te prometer que os teus problemas serão solucionados. Mas eu posso lhe assegurar pela palavra, que se você crer, e se você filtrar a essência deste evangelho na tua vida, e se limitar à essência deste evangelho, eu posso lhe assegurar, você terá a vida eterna. Que eu acho que basta, é o mais importante. O resto a gente vai conquistando. Né, alguns usam os mais antigos, né, usam essa expressão. Tendo saúde é que importa, o resto a gente vai conquistando, vai tocando o barco, vai correndo atrás. O mais importante é ter vida eterna, o resto a gente corre atrás. Amém, amados? Para nós encerrarmos, temos neste evangelho 27 vezes encontros individuais. Quer ver alguns? A mulher samaritana, Jesus teve um encontro individual com ela. A mulher adúltera, no capítulo 8, Jesus teve um encontro individual com ela. Capítulo 9, Jesus teve um encontro individual com um cego de nascença. O que o apóstolo João estava querendo dizer? Depois de mostrar o motivo pelo qual ele escreve, qual era o seu propósito e aonde chegariam, vida eterna, a consequência disso. Ele vem falando, olha, eu vou registrar para vocês aqui alguns encontros individuais. Sabe para mostrar o quê? Muito embora Jesus nunca discute isso. Jesus nunca desprezou a multidão, irmãos. Mas ele gostava de ter um tete a tete. Às vezes ele estava entre a multidão. Mas se você estude. As maiores pregações de Jesus foi a uma pessoa. O exemplo é da mulher de Samaritana, capítulo 4 aqui. Que fantástica pregação de Jesus. Eu estava inspirado no dia. Né? Tem dia que a gente está inspirado. Tem dia que às vezes eu prego no domingo, acabo o culto e falo, amor, acho que hoje eu não sei. Né? Você pensa que a gente... Claro, Deus nos capacita, irmãos, mas tem dia que parece que a gente vai melhor, né? Tem dias que parece que Deus usa mais. Tem dia que a gente fala assim, acho que Deus não... Né? Eu atrapalhei um pouquinho Deus. Atrapalhei. Mas o que eu quero dizer para a igreja? Que Jesus, as melhores pregações dele, foi a uma pessoa. A mulher adúltera, a mulher samaritana e algumas outras pregações que a gente poderia citar aqui. As melhores pregações de Cristo registradas nos evangelhos, não foi a multidão, foi a uma pessoa. Jesus gosta de ter um tete a tete. E eu quero lhe convidar hoje a ter um tete a tete com o mestre. Tem coisas, meus amados, que Deus quer falar num segredo do seu coração. Que Deus nos ajude nesta noite.
Eu posso dizer à igreja, os dias são maus. Estou falando da crise do Brasil, não, irmãos. Estou falando da crise do Brasil, os dias são maus. Quanto mais próxima a vinda de Cristo, pior serão os dias. O Evangelho de Mateus diz que se Deus não abreviasse os dias, talvez nem os escolhidos se salvariam. Deus abreviou os dias para que nós nos salvemos. Você sabia disso? Olha o peso que isso tem, olha a gravidade disso. E hoje Deus tem trazido esta palavra e tem nos levado a ministrar esta palavra. E hoje estou certo que há no coração de Deus um cuidado, como houve no apóstolo João este cuidado, de poder evidenciar alguns princípios e fundamentos, colunas, pilares da fé cristã, para que nós pudéssemos rever alguns conceitos, pudéssemos filtrar algumas coisas, até mesmo relacionadas à nossa própria vida, e pudéssemos nos manter firmes na fé. Nós somos sal. Nós somos sal. E o sal tem um propósito. O sal, quando perde o seu... Me ajudem? Isso. Quando ele perde o seu sabor, a sua propriedade, ele não tem mais utilidade. Quando Cristo nos compara ao sal, é porque nós precisamos salgar. Nós precisamos dar a medida certa, o tempero certo. Você vai fazer uma saladinha de alface e tomate, como eu amo, e você dá aquela pitadinha de sal para dar medida do tempero. É essa utilidade que nós temos no reinado de Cristo. Amém, igreja? Amém. Que nós possamos viver isto. Que nós possamos estar firmados nisto. Quando alguém colocar qualquer coisa ao contrário, nós possamos ser o padrão. Nós possamos ser a medida de Deus sobre esta terra. Que Deus nos abençoe nesta noite em nome de Jesus. Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça.